Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pablo Bispo. Eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor associado da Universidade Federal Fluminense, atuando na docência da graduação e na pós-graduação, no programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado, membro fundador da equipe Queiroz para a Transformação Educativa. Sou também assessor de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal Fluminense, líder do Núcleo de Pesquisa Polis UF, pesquisador membro do NUGEP UF e vice-coordenador do Observatório da Violência da Universidade Federal Fluminense, além de escritor e pesquisador nas áreas de educação, políticas públicas, planejamento educacional. Estou aqui hoje para tratar de um tema que tem muito a ver com a atualidade. O retorno às aulas. Estamos nos aproximando do fim desse ano. Várias municipalidades estão retornando às atividades, vários entes federados, redes de ensino estaduais, universidades públicas já dão como certo o retorno às atividades no ano que vem. No caso da Universidade Federal Fluminense, uma instrução de serviço do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão já prevê a volta de ao menos parte dos técnico-administrativos à universidade em modo presencial a partir do dia 1º de outubro de 2021. Mas o que eu quero questionar não é isso. O que eu quero questionar é o quanto um princípio que está colocado, inclusive, na Constituição brasileira, está colocado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é o princípio do planejamento como fundamento da administração pública, ele tem deixado de ser seguido. E por quê? Porque, por definição, e isso eu mesmo já disse em livro que escrevi, e outros autores já ressaltaram isso, planejamento se faz antes. Planejamento se faz antes. Então, da mesma maneira que há protocolos sanitários sendo pensados nesse momento para a volta às aulas em massa, numa situação de uma pandemia que ainda existe no Brasil, nós precisamos entender como isso será feito. Esse planejamento, que eu já ressaltei como princípio na administração pública, conhece pelo menos 3 dimensões. Uma dimensão administrativa, uma dimensão pedagógica e uma dimensão de infraestrutura. Quando vamos falar da dimensão pedagógica, fica claro que não há sequer condições de dimensionar as perdas acontecidas em termos de aprendizagem da educação superior até a educação infantil. Quem fala em ensino infantil, eu peço para ler meus livros, porque a LDB estabelece educação infantil, não ensino infantil. E ensino e educação têm uma diferença grande, apesar de muitas vezes aparecer como sinônimo, inclusive na LDB. E aí, o que eu quero dizer é que, se temos o ano de 2020, parte do ano de 2021, se não perdido, com boa parte do seu aproveitamento comprometido, na medida em que uma parte significativa dos alunos, em todos os níveis de ensino, não possuem acesso à internet em boas condições, sendo que parte dos professores, então, também experimenta o mesmo problema, e uma boa parte desse tempo foi de ensino remoto, quando não híbrido, há que se considerar que a dimensão pedagógica precisa, se vai haver um retorno às aulas, precisa ser muito bem discutida e planejada, porque não estamos contando com os mesmos padrões de aprendizagem que, ainda que fossem precários, seguiam uma sequência lógica, uma sequência baseada em uma certa linearidade progressiva de aprendizagem que ia acontecendo nas séries escolares, inclusive mensuradas por indicadores como IDEB, Prova Brasil, SAEB. Com o advento
e, sem dúvida alguma, a implantação do ensino híbrido e do ensino remoto, esses padrões não se mantêm. Então, há necessidade de um planejamento pedagógico, integrando todos os níveis da administração, porque não é um ente federado somente que vai voltar. Nós estamos falando da volta em todos os níveis e em todas as esferas administrativas. Durante a pandemia, experimentamos grave crise econômica. Só há 2 dias atrás, tivemos, só para ilustrar, uma queda de 2% na Bolsa. Temos a inflação voltando, temos um quantitativo que supera os 20 milhões de desempregados, temos, então, ao mesmo tempo, um quantitativo grande de pessoas que foram vítimas da Covid, pessoas que se contaminaram da Covid. Hoje, estou aqui na 3ª semana de setembro, e eu falo de mais 21 milhões de pessoas contaminadas. Soma isso o número de desempregados. Nós temos aí, pelo menos, algo em torno de 45 milhões de pessoas comprometidas numa população de 200 milhões de pessoas. Bem, fator de infraestrutura. Se há um impacto na economia, obviamente tem menos dinheiro para a educação pública. Como será esse retorno às escolas? Ainda mais considerando que o retorno seguro demanda um volume de insumos muito maior, especialmente insumos de higiene, equipamentos de proteção individual como máscaras, face shields, espaço físico adequado com distanciamento social, para não dizer da vacinação, que segue num ritmo lento e que, sem dúvida alguma, até o ano que vem não terá conseguido cobrir toda a população brasileira com 2 doses. Nós estamos em setembro de 2021 e temos alguma coisa em torno de 66 a 67% da população, podemos arredondar para 70%, com uma dose somente, e mais ou menos 33 a 35% com 2 doses da vacina, sendo que mesmo com a vacina ainda há risco de contaminação, com perspectiva de 3ª onda em outubro. Por que eu estou ressaltando esses fatores? Porque vão impactar financeiramente e administrativamente as escolas. E por último, mas nem por isso menos importante, já que eu mencionei a dimensão administrativa, como regular aspectos que não são menores e que são extremamente importantes no desempenhar das funções escolares, na administração escolar. Funcionários integrantes de grupo de risco vão voltar no mesmo momento? Se voltarem, qual será o protocolo? Como eles poderão trabalhar? Como será regulada a entrada das crianças, dos jovens? Vai haver distanciamento? Vai haver ensino híbrido? Se as redes de ensino, no momento pré-pandemia, já encontravam enormes dificuldades de infraestrutura, imagine agora. A pergunta que eu faço é como fazer um aporte orçamentário em um momento no qual temos déficit enorme na esfera pública. Além da PEC, que limitou os gastos por 20 anos, nós temos aí uma redução de arrecadação. Todas essas questões precisam ser levadas em conta, porque mais importante do que o retorno às atividades de aula é um retorno seguro, um retorno no qual, seja nas universidades, seja nas escolas, a população que mais sofre não esteja mais exposta aos riscos e não possa, por exemplo, ampliar desmesuradamente o risco de contaminação. Bom, esse é o cenário que se coloca já para o ano que vem, mas eu começo em 2021 a pensar nisso. Por quê? Porque nós entendemos, conforme eu disse antes, que o planejamento, se encarado como princípio na administração pública, por definição ele é feito antes, e não depois que alguma coisa acontece. No Brasil temos a péssima prática de responder depois. Isso não é planejar.
Isso não é planejar. Planejar é você tentar prever, é você ter alternativas para a resolução das situações e, principalmente, ter bem claro que o planejamento ele precisa integrar as dimensões, quando falamos de educação, administrativa, pedagógica e de infraestrutura. Está posto o desafio. Particularmente, não sou contrário a que as atividades retornem. Sou contrário a que elas retornem sem um amplo esforço de planejamento que venha a ouvir não somente os entes políticos, não somente as autoridades sanitárias, mas a comunidade educacional, mas os representantes dessa comunidade. Até porque a gestão democrática também é um princípio dentro da educação brasileira. E ela, para que se efetive, ela precisa de ampla participação popular, o que não se tem verificado na maneira como o Ministério da Educação, secretarias estaduais e municipais de educação, em sua grande maioria, e os órgãos de governo, como o Conselho Nacional de Educação e outros, têm lidado com essas questões. Por hoje era isso. Essa é a reflexão que eu queria trazer a vocês. Agradecer pela audiência e dizer a todos que, por favor, não deixem de curtir e se inscrever no canal, que assim vocês me ajudam a que eu possa continuar com esse trabalho. Muito obrigado e até a próxima vez.